E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Fábio Trujillo, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e coordenador do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, boa tarde, bom dia. Muito obrigado por estar com a gente hoje aqui no Alerta Brasil. Bom dia, o prazer é todo meu em poder contribuir. Doutor, como é que o senhor analisa, então, esse alerta emitido pela Anvisa? Eu vejo como um alerta que é importante, principalmente para alertar as pessoas que o uso desses medicamentos, que são medicamentos, né, que estão dentro dessas canetas ditas emagrecedoras, mas que são, na verdade, usadas para o tratamento da obesidade, e elas podem ter efeitos colaterais graves. Porém, esses números dos médicos, eles já tinham um certo conhecimento de que você precisa estar atento e durante o acompanhamento médico, caso você perceba que o paciente esteja tendo uma sintomatologia ou algo parecido, você suspende o medicamento. Então, daí a importância do acompanhamento profissional e não da banalização do uso que a gente tem visto e da automedicação. Doutor, agora o que é a pancreatite, né? Quais são os sintomas aí para o paciente poder suspeitar se está tendo isso ou não? A pancreatite é uma inflamação ali do pâncreas e que geralmente tem como principal sintomas, além da náusea, do vômito, que às vezes acontece pelo próprio efeito colateral do remédio, mas o que é mais marcante é uma dor abdominal, uma dor na barriga, meio que embarra, como se fosse nessa região do estômago, tá? E que vai piorando. Então, geralmente, ela vai evoluindo. Então, por isso que é importante que quando o paciente sinta que algo está diferente, ele está tendo alguma dor nesse sentido, ele avise seu médico. Por quê? Porque a gente também não sabe se realmente é devido aos medicamentos. Por quê? Porque esses medicamentos, eles são usados para o emagrecimento, para a perda de peso, para o tratamento da obesidade. E muitas vezes uma mulher que perde peso rápido, ela tem um aumento de chance de ter pedra na vesícula. E ela pode migrar, entupir ali um vasinho do pâncreas e levar a pancreatite. Então, precisa realmente do acompanhamento e a dor é um dos principais fatores de preocupação. Doutor Fábio, a gente sabe que as canetas emagrecedoras surgiram aí como grandes aliadas, né, para o emagrecimento. Pessoas que antes tinham muita dificuldade em perder peso, hoje encontram mais facilidade com o uso dessas substâncias. Agora, as canetas emagrecedoras são aptas a todo mundo ou a um público que de fato não pode usar e precisa ir por outro caminho para perder peso? O tratamento da obesidade ele é individualizado. Por isso que precisa do acompanhamento transdisciplinar, não só do médico. Então, essas canetas, que eu não gosto muito de chamar de emagrecedoras, mas que contêm substâncias como a semaglutida, tirzepatida, liraglutida, dulaglutida, que podem contribuir para a perda de peso, elas são excelentes opções que surgiram para o tratamento tanto do diabetes quanto da obesidade. Elas são seguras quando usadas de forma adequadas, mas não é para todo mundo, e só um médico com experiência, um profissional com experiência no tratamento da obesidade que vai poder indicar o melhor tratamento para o paciente. Então, não existe um remédio milagroso para todo mundo. Às vezes eu recebo aqui no consultório pacientes que dizem: doutor, eu comprei uma caneta X, que é muito famosa, e não perdi peso. O perfil dela não era para isso. E a caneta por si só não resolve, hein, doutor? É preciso também ter outras ações por parte do paciente. Sim, a obesidade é uma doença crônica, né? A vida ela é complexa, a fisiopatologia. Não existe uma bala de prata para curá-la. Se não, lembra da cirurgia bariátrica, 10, 15 anos atrás, todo mundo achava que
era a solução. Hoje a gente vê que a cirurgia bariátrica é uma ferramenta importante para o tratamento da obesidade, principalmente de pessoas com obesidade mais grave. Mas o tratamento, o medicamento ou a cirurgia, ele é uma ferramenta. A mudança de estilo de vida, ela precisa existir. E isso está relacionado tanto como uma alimentação saudável. Hoje a gente fala muito num alimento mais natural, evitar ultraprocessados. A gente fala muito na prática dos exercícios físicos, porque às vezes mais difícil que perder peso é manter o peso perdido. E os exercícios físicos, eles estão muitas vezes relacionados mais com a manutenção do peso, do que com a perda de peso propriamente dita. E o sono tem ganho também um papel importante, ou seja, uma noite mal dormida aumenta a resistência insulínica, diminui seu metabolismo, aumenta a chance do seu diabetes descompensar. E hoje, às vezes, muitas pessoas ficam nas telas até madrugada. E gerenciamento de estresse. Não tem como a gente falar, não deixe de se estressar, mas o gerenciamento do estresse também faz importância. Então, hábitos saudáveis de vida, acompanhamento transdisciplinar e, se necessário, o uso de medicamentos ou cirurgia. Doutor, diante da popularidade das canetas emagrecedoras, é comum a gente às vezes estar num jantar com amigos, né? E a pessoa fala, eu estou usando a caneta, fazendo acompanhamento médico, e uma das questões que mais sobressaem é aquela vontade que eu tinha de comer doce, por exemplo, né? Que era realmente absurda, que eu não conseguia me controlar. Com o uso da caneta, não tenho mais. O que essa substância faz no organismo, doutor? De fato, é um inibidor de apetite ou vai além disso? Depende muito da substância que você está falando, tá? Mas, em geral, elas atuam no nosso cérebro através de sinalizadores ou hormônios que a gente não mede, mas que atua no centro da fome, propriamente dita, o hipotálamo, diminuindo, sim, o apetite. Mas existem estudos também mostrando que ela atua em uma outra área do cérebro, que é responsável pela recompensa, pela emoção, pelo comer por ansiedade, e que também diminui. Então, isso é uma realidade que existe muito mais por uma ação fisiológica, né, relacionada a esses sinalizadores em relação à diminuição do apetite e muitas vezes em relação a outros hormônios que agem nesses centros da fome. Então, isso às vezes é bom, mas eu vejo que em alguns pacientes, quando eles sentem que, poxa, eu não tenho vontade do doce, não tenho vontade de comer e quero emagrecer rápido, o que eles fazem? Deixam de comer, não tomam café da manhã, não almoçam, não jantam direito. E à tarde não faz um lanche, aí vão para academia e acontece o quê? Passa mal. E aí muitas vezes culpa o uso do medicamento. Na verdade, não. A alimentação, ela nutre, é importante. Então, a gente tem que estar muito atento com a qualidade da alimentação que essa pessoa está fazendo. Por isso, mesmo na perda de peso, uma orientação por um nutricionista de nutrientes, de micronutrientes importantes é fundamental, porque muitas vezes ela não usa todos os tipos ali de alimentos essenciais à sua saúde. Doutor Fábio, é comum também a gente às vezes estar num grupo de conversas, né? No aplicativo ali de mensagens, aí chegam alguns recortes, né? Falando, a caneta emagrecedora, a substância dela também já tem sido usada para ajudar dependentes químicos. Isso é verdade, doutor? Já tem algum estudo a respeito disso que possa colaborar de alguma forma com essa questão? Olha, existem alguns estudos, tá? Mostrando, até são um estudo recente, mostrando que existia sempre, as pessoas falavam, olha, quem faz cirurgia bariátrica às vezes perde peso, mas pode tender a ter o alcoolismo, tá? E existiu um estudo recente que mostrou a diminuição com o uso dos remédios, dessas medicações, a diminuição do uso de álcool. E alguns estudos ainda não tão robustos têm mostrado diminuição de compulsão e quando você tem diminuição de compulsão, muitas vezes isso pode contribuir
para melhorar uma dependência química, mas não existe estudos aí e nem ela é indicada em bula para isso, tá? E é importante sempre, né, doutor? Procurar ajuda médica, orientação médica, tirar dúvidas, fazer todos os exames, nunca fazer o uso por conta própria, porque a gente sabe de todos os riscos envolvidos nisso. Doutor Fábio Trujillo, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor nesta manhã aqui na Record News. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Até a próxima.